A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Cristo Vive. Eu sou a Bispa Ana Caroline, estou aqui nesta terça-feira, em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, a Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Daqui a pouquinho você vai assistir a mensagem da Graça de Deus, que foi pregada pelo meu pai, mas antes eu quero deixar uma palavra de conhecimento, quero deixar para você algo que certamente vem do coração de Deus, porque está na sua palavra, e nós precisamos meditar na palavra para que esta meditação gere em nós sabedoria para conduzirmos a nossa vida, para que a nossa vida seja agradável diante de Deus, para que nós colhamos os frutos das nossas boas sementes. A palavra do Senhor nos ensina a semearmos boas sementes através das nossas boas atitudes. E essas boas atitudes só vêm quando nós temos entendimento. É verdade. Você precisa buscar o entendimento da palavra do Senhor, o entendimento daquilo que Deus quer de você, o que Ele tem para você. Deus tem propósitos com cada um de nós, propósitos individuais. Ele tem um chamado especial para cada um de nós e nós devemos buscar a compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. A compreensão também dos desígnios divinos, daquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala aqui na sua carta aos Efésios, e eu comecei ontem a semana falando a respeito de algo muito importante que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios, à igreja de Éfeso, que foi a respeito da armadura de Deus, as peças que compõem uma armadura usada por um soldado romano, um soldado militar, e que o apóstolo Paulo faz uma analogia com a nossa vida espiritual. E ali ele fala sobre diversos aspectos, está em Efésios 6, você pode conferir depois, você que não assistiu ao nosso programa. Ele fala sobre a importância de compreender o Evangelho, de ativar a sua fé, usar a fé como escudo. Ele fala da oração, um dos aspectos principais da vida espiritual. E hoje eu quero ler com você uma passagem que mostra justamente que Deus quer que nós tenhamos entendimento. Aqui em Efésios capítulo 4, versículos 17 a 21, disse assim o apóstolo: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E aqui, no caso, os gentios, está falando a respeito dos pagãos, daqueles que não andavam em linha ou de acordo com o cristianismo, aqueles que não seguiam o Evangelho de Cristo. E ele fala, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Assim nós poderíamos dizer que o mundo vive. As pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor vivem de acordo com os seus próprios pensamentos. O que guia as suas vidas são os seus próprios pensamentos, aquilo que elas têm como doutrina de vida. E ele diz, obscurecidos de entendimento. Quem não vive o Evangelho de Cristo, vive obscurecido de entendimento, não tem os olhos iluminados para compreender a vontade de Deus. Ele continua dizendo, alheios à vida de Deus, distantes da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É isso que nós vemos o tempo inteiro. Pessoas que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, que estão sem entendimento e por causa da dureza do coração,
são pessoas insensíveis. E por causa desta insensibilidade ao Espírito, às coisas de Deus, cometem toda sorte de impureza. Mas veja o que o apóstolo diz a essa igreja. No versículo 20 ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E aí ele diz, ele vai nos próximos versículos mostrar como é a vida de alguém que tem sensibilidade espiritual. Como é a vida de alguém que não está obscuro no seu entendimento, que não está vivendo com o coração endurecido ou insensível a Deus. Ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Veja aí de novo esta palavrinha que eu trouxe hoje como sendo o foco principal do nosso programa, o entendimento. E ele diz no versículo 24, para terminarmos: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E se você puder, leia esta passagem, porque aqui ele vai agora descrever o que é uma vida de um novo homem, de alguém que foi criado segundo Deus, de alguém que vive em justiça, em retidão e em verdade. Veja que, para que você tenha esta vida agradável a Deus, você precisa ter entendimento. Não adianta nós querermos viver tendo atitudes contrárias à palavra do Senhor. Não adianta acharmos que, em algum sentido, fazer algo que seja a nossa vontade, mas que esteja contrariando o Espírito Santo de Deus, vai nos levar a uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida. Deus não quer que nenhum de nós se torne insensível à sua palavra e à sua vontade. A dureza do coração torna as pessoas insensíveis. E aqueles que ficam insensíveis não têm entendimento, não conseguem compreender e muito menos viver a vontade do Senhor nas suas vidas. Hoje é dia de você buscar o entendimento no Senhor. Creia que Deus tem o melhor, mas você precisa fazer a sua parte, que é buscar esta vida de um novo homem, de uma nova mulher, criado segundo Deus, vivendo, como disse o apóstolo Paulo, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amanhã às 7:30 nós teremos um grande encontro na Igreja Cristo Vive. Amanhã meu pai vai pregar, ministrar a palavra, vai trazer um tema poderoso, algo que vai gerar em você este entendimento, este conhecimento, para que você tenha esta vida agradável a Deus. O nosso endereço é Rua Maricá, 320 Campim. Nós temos também um site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse o nosso site, navegue pelo nosso site, temos todo o material arquivado, temos inclusive um blog com os nossos programas de TV, você pode assistir novamente, estudar, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você vai ficar agora com a mensagem da graça de Deus e amanhã nós nos encontramos. Graça e paz. A fé age quando Deus fala. Então diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então vamos pensar agora juntos. Nós somos maduros, somos pessoas com crescimento, com olhos espirituais iluminados. Você é um super crente, cara. Porque esses crentes que duvidam de Deus, tem gente crente que crê mais no diabo do que em Deus. Olha, eu vou mais adiante, tem até igrejas que falam mais do diabo que de Jesus Cristo. Então diz que a fé vem pela pregação. Olha a necessidade que você tem e eu tenho de entendermos
que precisamos de ser instruídos com a palavra. As pessoas passam óleo na cabeça, comem um sal, entram por porta. Isso aí, meu amado, isso é máscara. Isso não faz nada. O que faz é a palavra de Cristo. Portanto, a fé não é uma ilusão. A fé não é um sonho humano. A fé não é uma fantasia que o homem de repente tem na sua cabeça. Amado, fé é obra de Deus. E esta fé que modificou a nossa vida, nos fez renascer de Deus. Olha como é que João diz isso tão lindo. Olha, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você sabe, nós não nascemos da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nós nascemos pela vontade de Deus. Você está aqui não foi porque um homem, porque um programa, porque uma pessoa, foi Deus na tua vida. E Ele te atraiu, você ouviu a palavra, você começou a entender a sua fé, começou a dar convicções, começou a dar certezas, e você hoje é uma pessoa totalmente diferente. Você sabe, você é o que é por Deus. Então, você sabe, a fé, quando instalada, esse dom que vem pela palavra, mata definitivamente o nosso velho Adão. Nossa velha natureza se submete. Porque a nossa natureza antiga, ela é covarde, ela é mentirosa, ela é enganadora, ela, sabe, tem tendências obscuras. E Paulo disse que a fé modifica totalmente a vida de um homem, de uma mulher, transforma o coração. Olha, a pessoa da fé se nota logo pela forma como ela é generosa, né? A alma generosa. O que é a alma generosa? É um coração transformado. A realidade da fé nos fez ser pessoas diferentes, pessoas perdoadoras. Temos um coração grande, dilatado, temos sentimentos nobres, temos uma mentalidade segundo a Bíblia Sagrada. Tudo foi transformado em nós pelo Espírito Santo através da fé. Agora, e quando a pessoa não tem fé? Porque uma coisa é a pessoa dizer: eu tenho fé para jogar no bicho, eu tenho fé que vai acontecer. Não, isso aí é coisa da carne. Abacuque, no Antigo Testamento, dizia que o homem, o justo, viveria pela sua fé, sua, da carne. Mas no Novo Pacto não é mais pela sua, é pela fé dom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Então, se a pessoa não tem este dom da fé, esta certeza, esta convicção, olha, amados, eu vou lhe dizer, anda às apalpadelas na vida. Anda às apalpadelas. É como andar cego na vida. E normalmente uma pessoa que não tem fé, ela não encontra razão da vida. Você imagina que no Brasil, todos os anos, cerca de 55 mil pessoas se suicidam? Porque andam às apalpadelas, porque não têm razão de vida, não têm norte, não têm uma bússola que as dirija, não têm convicção na vida, acham que nunca vai acontecer nada de bom na vida delas. Começam a ter aquela atitude daquele sapinho, sabe, aquela rã que um dia caiu dentro de uma panela de água e em vez de sair fora daquela situação, estender as suas patas, tentar dar um salto, se manteve ali quieta e alguém ligou o fogo. E ela foi sentindo que estava aquecendo um pouco a água, estava aquecendo um pouco e foi aquecendo mais, e ela não fez nada para fugir daquela situação, e foi aquecendo mais e mais, ela morreu cozida. E há muita gente que, por não saber desta capacidade que a fé tem de transformar, de remover montanhas, fica como essa rã, se adapta às situações, não cai fora do que é errado, vai deixando, e às vezes a vida o mata. Então, a fé
fé é uma confiança viva, inabalável, é uma certeza, é uma confiança. Diga com o seu apóstolo: certeza e confiança. Então esta palavra da graça de Deus traz uma revelação de coisas que se não veem, porque diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem. Eu não vi ainda, mas eu creio. Meu amado, isto não é hipocrisia, nem é fantasioso, isto é fé, porque é daí que as coisas acontecem, é daí que você chama a existência as coisas que ainda não existem. Então, você sabe, você acreditar o que Jesus fez pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, a fé tem que agir. E você sabe que Tiago explicou isto, e pouca gente entende o que eu lhe vou explicar esta manhã. Porque Tiago, no capítulo 2, versículo 14, está aí no ponto 2a, ele diz assim, versículo 14: meus irmãos, qual é o proveito? Olha só, qual é o proveito? Para que serve? Qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, Tiago começa aqui a questionar uma coisa muito interessante. Ele diz: você tem que ter, a sua fé tem que mostrar alguma coisa, tem que ter obras. E depois ele diz no versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Espera aí, apóstolo, mas o senhor prega aqui na igreja que nós não vivemos de obras. É verdade, Efésios 2,8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, apóstolo, espera aí, ele está dizendo que se eu não tiver obras, a fé é morta. Agora vem Paulo e diz que eu não posso ter obras porque isso me gloria. O senhor vai me dizer, são obras ou não são obras? Amado, deixa eu lhe explicar. Quando diz não por obras para que ninguém se glorie, são as obras da lei. Sabe quando o nego fala assim: eu jejuei 15 dias. Ui, você até se arrepia, não é verdade? Subi no monte e fui lá em cima e passei 12 horas no monte. Fui no monte Sinai, lá não sei aonde. Fui no monte não sei o quê. Estou levando pedidos de oração para... Isso tudo são obras da lei. Isso tem a ver com a carne. Agora diz que, diz o versículo 10 de Efésios: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Significa que há obras da lei, jejuns, vigílias, sacrifícios, paga o preço, que Deus não aceita. E há obras boas, que são as obras da graça. E são estas obras boas que você tem que fazer, senão a tua fé não serve para nada. É isso que Tiago estava dizendo. Uma coisa é você ter lua, festas, dias, comidas, bebidas, sacrifícios, não corta cabelo, não pinta unha, não vai à praia. Isso não serve. São obras mortas. Agora diz que Deus nos preparou para que andássemos nelas obras boas. Diga, boas obras. Então, a fé tem boas obras, a fé tem ação. O que nós fazemos tem que estar de acordo com aquilo que nós cremos e falamos. Por exemplo, estar aqui esta manhã é uma boa obra, porque você não está aqui debaixo de pressão, ninguém te obrigou a nada, você está por fé, por liberdade, você já tem maturidade, você já compreendeu que sem isto você não vive. Que o mundo já te tirou demais, já te roubou demais, já te explorou demais. Você precisa do convívio dos santos, a família de Deus, o culto, o louvor, o cântico, a palavra, a alegria da vida, o preparo para a eternidade. Porque, irmãos, todos nós um dia vamos morrer. Então, a igreja te prepara pela fé para a vida vitoriosa aqui nesta terra e para que tu tenhas consciência da tua eternidade. Porque nossa vida é como um sopro. Nossa vida é como um sopro. Então, quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito, e você vai aprender, isto
claro que muita gente usa isto aqui para perturbar a vida dos outros, né? Eu conheço gente que caiu na tentação de acreditar que veio uma senhora que disse, que Deus disse, que Deus disse. Então, em cima de palavra que não foi Deus que disse, a pessoa às vezes age, canoa furada e se afunda. Então nós estamos ensinando aqui que a igreja tem um profeta. A igreja não tem 50 profetas, a igreja tem um profeta. Esse profeta ouve vozes proféticas na igreja e as interpreta. E que a igreja é dirigida com essa segurança da voz profética. Você se habitua. Jesus disse isso. Jesus disse: a ovelha não ouve voz de estranhos, nem segue estranhos, ouve a voz de Deus. Então você está no ministério onde você entende que a voz profética sai inicialmente da mensagem que é ensinada. Então, quando o Espírito Santo começa a falar ao nosso espírito para fazer algo, você tem que agir. Tem que agir. Você tem que obedecer à voz de Deus. Porque Tiago disse isto. Olha só, Tiago 2,18 diz assim: olha, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu com as obras te mostrei a minha fé. Quer dizer que as obras da graça provam que a pessoa é da fé. Evangelizar, pregar, dar testemunho. Você viu os irmãos cantando. Todas essas manifestações que não têm a ver com a carne são obras que mostram que a fé está agindo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou não está entendendo? Não, diga, eu estou entendendo, apóstolo. Diga, a fé que eu tenho, diga, é um dom. E com esta fé, eu tenho que agir. Se Deus me falar, eu tenho que agir. Então, é isso que eu lhe quero passar esta manhã. Você tem que agir. Não é só dizer eu creio em Deus. Porque, olha o que diz o versículo 19 de Tiago, que é assustador. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E até o diabo crê, amado. Sabia disso? O problema não é dizer eu creio. O problema é, com este eu creio, começar a agir em cima do que Deus te falar. Aqui é que está a chave da questão. Então o segredo, por exemplo, de se construir uma casa, uma vida sobre a rocha. O que disse Jesus? Eu já lhe mostrei há pouco, Mateus 7,24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A pessoa da fé tem que praticar, tem que agir. Quantas coisas Deus te falou que você não fez até hoje? Você é da fé. Se você tem fé, Deus te fala e você não faz, a tua fé é morta, não serve para nada. Por isso que ele disse, depois, versículo 25, disse: caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, foi edificada sobre valores seguros e sólidos. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, será comparado a um homem insensato. Olha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, é muito triste ver um crente insensato, fazendo besteira, seguindo qualquer voz. Tem nego que casa. Alguém chega e diz: eis que Deus me falou que você tem que casar com a Mariazinha dos Anzóis. O indivíduo larga o mundo inteiro e casa com a Mariazinha dos Anzóis. Não perguntou se foi Deus, se não foi Deus. Isto aqui é o que eu chamo de obras mortas, obras que não têm vida. Então nós precisamos de entender que quando se constrói uma vida bem alicerçada de fé, você está construindo a sua vida sobre a rocha, você é uma pessoa prudente. Todavia, se você leva a vida de qualquer forma e constrói a sua vida sobre a areia, diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E olha o resultado nefasto: cai a chuva, transborda o rio, sopra os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa que desabou. Diga, desabou. Você sabe quanta gente anda com Bíblia debaixo do braço com a vida desabada? Está mal na família, está mal no dinheiro, está mal na saúde, está mal, está russo, está mal, confissão. E diz que é grande a ruína, desaba. Olha a importância de você estar numa igreja que não te engana.
Uma igreja que te mostra o caminho com segurança. Quando diz que desaba, então Tiago diz isso em 2:20 a 23 assim: queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Veja, a insensatez que Jesus disse de construir uma vida de qualquer jeito sobre a areia faz a fé ser inoperante, ou seja, não serve para nada. Versículo de número 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? A fé e as obras. Obras boas, não obras da lei. Porque as obras da lei são chamadas obras mortas. Não servem para nada, não produzem nada. Versículo 23. Isso cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu e por isso foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. A fé age quando Deus fala. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.